Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu peço que desliguem os celulares, o aparelho eletrônico e iniciem fazendo a divulgação do movimento espírita com relação à Rádio Rio de Janeiro, a campanha para conseguir sempre novos colaboradores, que a Rádio de Janeiro sempre solicita para todos nós. Há também a atuação aqui de casca de legumes e frutas não cítricas, para nós fazermos a compostagem aqui também do jardim, o pó de café, o que tiverem, casca de ovo, tudo é sempre útil para a gente poder fazer. Eles têm um minhocário lá atrás, já foi minhocas californianas, agora são minhocas brasileiras. Agora a gente está mais pobre. E agora a gente está usando lá, está tentando fazer com que a gente tenha uma minhocário funcionando, né? A nossa biblioteca também iniciou agora, foi organizada por nós na semana passada. Então qualquer exemplar que queiram pegar de livros e tudo, agora a lista consta ali na estante de livros. Tá? A reunião pública do próximo sábado terá como tema Tudo é Possível Aquele que Crê, pelo Lauro Vieira de Carvalho, que vai ser o palestra expositor do dia, né? No sábado. As nossas reuniões são sempre aos sábados, às 9 horas da manhã, e às terças-feiras, às 19h30. Temos também estudo sistematizado da doutrina espírita nas terças-feiras, às 7 horas da noite, e também aos sábados, às 10h30. Mas também temos encontros também com livros dos espíritos e sobre mediunidade nas quintas-feiras. Aqueles que quiserem comparecer, é só falar conosco ou aparecer simplesmente, né? Nós também pretendemos dentro em breve fazer um curso de passe, que também será ministrado a partir de março, né? A partir de abril, de meados de abril. Bem, a página de hoje é fonte de vida ausente. Ora, Tomé, um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Tomé, descontente, reclamando provas por não haver testemunhado a primeira visita de Jesus, depois da morte, criou um símbolo para todos os aprendizes, despreocupado das suas obrigações. Ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe. A edificação espiritual com as suas bênçãos de luz é igualmente um fluxo educativo. O aluno matriculado na escola, sem assiduidade às lições, apenas abusa do estabelecimento de ensino que o acolheu, porquanto a simples ficha de entrada não soluciona o problema do aproveitamento. Sem o domínio do alfabeto, não alcançará a silabação. Sem a posse das palavras, jamais chegará à ciência da frase. Prevalece idêntico processo no aprimoramento do espírito. Longe dos pequeninos deveres para com os irmãos mais próximos, como habilitar-se o homem para a recepção da graça divina, se evita o contato com as obrigações humildes de cada dia, como dilatar os sentimentos para ajustar-se às glórias eternas? Tomé não estava com os amigos quando o mestre veio. Em seguida, formulou reclamações, criando o tipo do aprendiz suspeitoso e exigente. Nos trabalhos espirituais de aperfeiçoamento, a questão é análoga. Matricula-se o companheiro na escola da vida superior. Entretanto, ao invés de consagrar-se ao serviço das lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato a vantagens imediatas. Em geral, nunca se encontra ao lado dos demais servidores. Quando Jesus vem, logo após, reclama e desespera. E assim, meu Pai, nós como todos, assim como Tomé, tem mais? A lógica, no entanto, jamais abandona o caminho reto. Quem desejar a bênção divina, trabalhe para merecer. O aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição. Graças a Deus. E assim, meu Pai, elevamos nosso pensamento nesse instante a Ti,
refletindo sobre esse breve texto, lembrando de Tomé, nosso irmão, que também não estava no momento da vinda do Mestre, mas tantos questionamentos fez. Assim somos nós, questionando a todos os instantes, porque não é assim, porque não é de outro jeito, porque não é dessa forma, porque não é da outra, porque minha vida não é assim, não é assado, e não entendemos os desígnios e a vontade do Pai. Também somos espíritos que estamos caminhando sobre essa terra, nessa aprendizagem, mas precisamos não só estar matriculados nessa escola, precisamos efetivamente aprender e internalizar as lições que nos são dadas todos os dias, a todos os instantes, a todo momento. Aprendemos, fomos forçados a entender coisas que muitas vezes não entendemos. Por isso, meu Pai, nesse instante pedimos a Ti que com a Sua misericórdia nos auxilie a ter um entendimento melhor, a compreender o mundo da melhor forma, a entender a ação e a atitude de nossos semelhantes, de nossos irmãos, a compreender os momentos que cada um vive, as situações ímpares que cada um vive em suas vidas. E assim possamos juntos, nessa caminhada, trilhar a evolução que tanto precisamos e construir aqui na Terra um mundo melhor. Que Deus esteja conosco e nos auxilie hoje, agora e sempre, graças a Deus. E nós teremos agora a palestra da nossa irmã Bárbara falando sobre felicidade. Boa noite a todos. Eu olhei dali esse primeiro slide, eu achei ele bem feliz. A intenção realmente era trazer alguma coisa que lembrasse, né, a felicidade. Quando eu olhei de longe, eu achei ele bem colorido, bonitinho, né? Como o nosso tema central de janeiro é Feliz Ano Novo, a Antônia abriu o ano falando sobre a filosofia da felicidade. E o tema, para mim, caiu felicidade. Então, acaba sendo muito parecido. Boa noite, bem-vinda. Acaba sendo muito parecido, né? E aí eu não queria falar a mesma coisa que a Antônia falou. Vou fazer o quê? Vou me debruçar sobre outro aspecto da felicidade. Então eu fui buscar um livro, aliás, não é nem livro, é porque foi transcrito na internet, é um programa, é um livro, mas é um programa onde ele fala sobre vários assuntos que estão no livro, cujo nome é, eu sou meio desastrada, antes que eu chute para onde, Vida e Valores, de Raul Teixeira. Então ele fala sobre a felicidade deste mundo. E aí ela vai de encontro com o que a gente lê lá na questão 920 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos, né? Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E os espíritos respondem, não. Pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, os Espíritos nos dizem que a felicidade completa nós não achamos aqui no estado em que nós estamos. Mesmo porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós ainda estamos num processo evolutivo muito aquém dos seres superiores, que vivem, sim, essa felicidade. Mas, nessa mesma resposta, os Espíritos dizem a Kardec que nós podemos ser felizes de acordo com o que temos. E o que temos para ser felizes? E aí começa, então, umas bolinhas, né?
Então, o que é felicidade? Vocês se perguntem aí internamente, né? O que é felicidade? É algo que eu não sei? É algo que já aconteceu uma vez na minha vida, quando, sei, eu ganhei, consegui o meu primeiro emprego, ou quando nasceu o primeiro filho, ou quando eu me casei, ou quando eu consegui sair de casa, ou eu vejo felicidade em tudo que está ao meu redor. Então cada um vai responder de acordo com a sua vida. Vamos continuar. Não para nessa pergunta não. A gente já começa com prova, né? Perguntas e respostas. Sou uma pessoa feliz? E aí? Me sinto feliz quando vejo outro feliz? Ou eu finjo quando eu vejo outro feliz que eu também estou feliz? Ou eu tenho aquela inveja branca da felicidade alheia? Como é que eu me comporto nessas situações? Foi direto. O que falta para eu me sentir completamente feliz? Então, nós já vimos que completamente falta o quê? Falta evoluir, falta muita coisa, né? Mas os Espíritos nos disseram que é possível a felicidade dentro do que é possível para nós, né, que estamos aqui na Terra. E quem é que não deseja ser feliz? Quem é que não deseja ser feliz? Alguém falou? Vocês já ouviram alguém falando que não quer ser feliz? Eu não ouvi. As pessoas sempre querem algo que remete à felicidade. Elas podem não falar assim, eu quero um emprego, porque aí eu vou ser feliz. Mas o emprego para elas é algo que está associado a uma plenitude, vou concretizar um sonho, está associado à felicidade. Então, felicidade é um estado durável de plenitude, bem-estar físico e psicológico. Paz ali saiu inferior, é interior, gente. Olha o erro ali. É bom a gente parar aqui um pouquinho. Bem-estar físico e psicológico. Não adianta você estar bem. Eu faço todos os exames de sangue todo ano, está tudo bem. Mas psicologicamente você não está. Quem manda no nosso corpo é o cérebro, é a mente. Se essa máquina adoecer, automaticamente nós vamos adoecendo os outros órgãos. E adoecemos as pessoas que estão ao nosso redor também. Então não adianta tratar só uma parte, tem que cuidar das duas. Mas afinal, o que é preciso para ser feliz? Depende de cada pessoa. Felicidade para mim vai me fazer feliz. Continuar de férias? Talvez. Semana que vem eu já tenho que voltar ao trabalho. Para outros, né, que está chegando hoje do trabalho, o descanso, uma cama, um bom banho, um prato de comida. Então, para cada um vai ser uma coisa a felicidade, né? Para nós é necessário dinheiro, para outros poder. Para quem associa felicidade com juventude, há quem associe felicidade com juventude e ainda os que desejam tudo isso junto para sorrir e ser feliz. O fato é que a felicidade muda de pessoa para pessoa e também muda com o tempo. O que nos faz imensamente feliz na adolescência pode não ser mais tão importante em outra fase da vida. Alguém se identifica? Quando a gente é criança, é adolescente, eu lembro quando era criança, né, que meu pai mandava a gente escrever no final do ano cartinha para o Papai Noel. A situação financeira era difícil. E ele mandava a gente colocar 3 opções. E mesmo a terceira, ele dizia que o Papai Noel estava com dificuldade, que eram muitas crianças. E assim, a felicidade era que nós conseguíssemos ganhar a primeira opção. Né? Aquilo ali era uma felicidade enorme. A gente esperava pelo aquele dia. E o Papai Noel ia trazer
nem sempre era um dos três. Às vezes era um quarto que a gente nem tinha escolhido e tudo bem, né? Na adolescência, eu lembro, eu fazendo esse estudo, eu lembrei que de 15 anos não tive festa. E assim, sempre fui um pouco avessa a festa de 15 anos. Deve estar lá nos as minhas antiguidades guardadas, né? Não sei porquê. Vou entregar minha idade. Era moda na época o toca-fita duplo. Alguém lembra disso? E o meu sonho era ter um toca-fita duplo. Eu tinha, era um pequenininho, assim, cabia uma fitinha só. E aí meu pai me deu aos 15 anos, eu fiquei muito feliz em toca-fita duplo. E eu fazendo esse estudo, quando eu lembrei disso, eu falei assim, eu tenho que falar. Mesmo entregando a minha idade, né? Década de 80, era uma coisa que a gente queria muito, Discman, ficava, né, com aquele negócio ouvindo. Hoje em dia, o fone nem fio tem. E você vê que as coisas vão mudando, né? Naquela época não existia, não havia possibilidade de telefone. Uma criança hoje de 7 anos já tem um telefone, né? Eu fui ter telefone, eu já era casada, tinha as minhas filhas, estava terminando a faculdade. Então, assim, são coisas que com o tempo vão mudando. Hoje, o que me faria feliz seriam outras coisas. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos, não quero ficar muito velhinha, mas daqui a alguns anos as minhas, eu vou almejar outras coisas que não são mais as de hoje. E a gente olha para trás e vê o que antes a gente queria, né, achava que ia fazer a gente feliz, hoje não faria, não ia ocupar mais espaço na vida de hoje, no ser que você tem hoje, na evolução que você tem hoje. Porque hoje nós somos a melhor imagem desde que nós reencarnamos. O melhor protótipo ali, a melhor evolução está no ser de hoje. E aí eu estava falando, acabei esquecendo, sobre esse vídeo em que o Raul nos conta por que as pessoas tinham uma certa busca, né, pela felicidade e a crença de que se a pessoa não é feliz, porque Deus havia abandonado. E ele fala assim, no século XIX, no século XVIII a XIX na Europa, surgiu uma doutrina deísta, que afirmava ser a doutrina deísta independente. Por que independente? Porque ela pregava uma independência de Deus em relação à sua criatura. Dizia que Deus, depois de haver criado o ser humano, viajou para os altos céus e nos deixou na terra. Nos deixou aqui na terra, à mercê dos nossos próprios caprichos e nunca mais veio ter conosco. Por isso, havia essa independência de Deus em nós. E porque fomos deixados na terra, ficamos à mercê dos nossos próprios caprichos. Ficamos por conta de nós mesmos. Por causa disso, muita gente passou a afirmar que sofrer é uma contingência da vida material. Deus gosta do sofrimento. Aqueles que sofrem, que choram, são esses os mais amados por Deus. Isso é um equívoco. Deus não nos fez para sofrer. Deus nos fez para sermos felizes. Só que para isso nós precisamos caminhar, evoluir. E nem sempre escolhemos os caminhos fáceis. Muitas vezes escolhemos os caminhos mais difíceis. Aí nós sofremos e o que acontece? A culpa é de Deus. É Deus que está me punindo. É porque eu fiz uma coisa errada, agora eu vou ter uma punição. Deus não pune nem castiga ninguém. A nossa consciência que se sente muitas vezes presa a essas crenças antigas e nos faz achar que eu não posso ser feliz. Aí eu não posso trocar de carro, eu não posso pintar a minha casa, porque se eu pintar a minha casa com a cor X, vai ficar vai destacar o restante da rua. E aí eu não posso fazer isso porque os meus vizinhos na rua que eu moro, as pessoas são muito carentes. Eu também não posso trocar de carro, eu tenho que estar sempre com esse carro. Porque se eu troco de carro, as pessoas não gostam de ver, vão jogar olho grande, vão
vou falar alguma coisa. Alguém já ouviu isso que eu estou falando? Eu escuto muito. Mas se nós podemos materialmente, se eu posso pintar a minha casa da cor que eu quero, eu gosto de casa amarela, então eu pinto de amarelo. Se eu posso pintar, se eu posso, por que eu não vou fazer? Deus quer que eu seja feliz, dentro das escolhas possíveis. Eu não vou trocar o carro, me enfiar num monte de dívidas que eu não tenho como pagar. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou dizer que as pessoas invejaram meu carro, que agora não tem dinheiro para botar combustível, que eu não tenho como sair com o carro da garagem. Por quê? Porque eu fiz errado. Então, assim, são só exemplos, mas que a gente possa refletir, pensar sobre isso. Na verdade, dependendo da situação vivenciada, o sentido de felicidade muda. Pense, por exemplo, que pode ser considerado felicidade para. Aí nós vamos ver agora algumas situações. O que seria felicidade de uma pessoa que está doente? Está enfermo? A cura, não é? Eu que estou saudável, ficaria feliz com a cura? Para mim seria diferente. Concordo? Então depende de uma pessoa para outra. Desempregado. O emprego, né? O solitário, uma pessoa que se sente solitária. Uma companhia. Vestibulando. O que mais ele quer, o vestibulando? Passar na universidade. Pessoa em situação de rua. Será que ela quer continuar em situação de rua? Ela quer uma moradia. Quem se separou do ente querido? Por diversas situações. O que mais a gente quer quando ocorre essa separação? A gente quer um reencontro. A gente quer uma aproximação. Não é isso? Então, de um indivíduo para outro, felicidade vai variar. O fato é que nós podemos ser felizes de acordo com o que vivemos, de acordo com os princípios, sabendo que a felicidade absoluta é só nos mundos superiores e que um dia chegaremos lá. No século passado, agora eu já começo a fazer citações ao livro que a gente está fazendo estudo, que é Em Torno do Mestre, tá? E esse estudo foi baseado na lição que intitula, Felicidade. No século passado, o poeta brasileiro Vicente de Carvalho, entre outros conceitos sobre o tema, escreveu: a felicidade como um pomo, que nunca opomos onde nós estamos, e nunca estamos onde nós opomos. Para a ciência, a felicidade verdadeira vem com consciência e autoconhecimento. Santo Agostinho fala muito pra gente sobre o autoconhecimento. Todo dia, ao final do dia, você reflete sobre tudo o que aconteceu, sobre o que você fez, sobre os atos, o que você poderia ter melhorado, o que você não tinha necessidade de ter feito. Não é para deixar para o último dia do ano. Então, a ciência, a área científica mesmo, já fala isso, que a gente precisa se conhecer, ter consciência e autoconhecimento. Então, eu botei uma imagem ali de uma moça em posição de meditação, em cima de 2 livros, não sei se aí atrás dá para ver, e aí tem várias coisas ali que seriam, talvez, sonhos, felicidade, coisas que trariam felicidade. Tem diploma, tem um modelo atômico, tem várias coisas ali que o nosso organismo, o nosso corpo é um universo. Cada um de nós somos vários universos. Além dos nossos pensamentos, tudo vem e vai muito rápido. Não existe, não dá para ficar sem pensar. Eu não posso meditar porque eu não consigo parar de pensar. Meditar não é parar de pensar. Você não para de pensar. O pensamento vem, você acolhe, ok, eu te acolho, eu te permito, agora pode ir. Porque vai vir outro em seguida.
E você continua respirando e acolhe, recebe e passa. Isso é técnica de meditação. E não você ficar lá, não posso pensar, não posso pensar, não posso. Aí que você pensa. É aquela mesma história de, olha, gente, não pode pensar no urso branco, tá? Agora nós vamos para a próxima sala, mas lembrem-se, vocês podem pensar em qualquer animal, menos no urso branco. Aí a gente vai para outra sala e qual é o primeiro animal que a gente pensa? No urso branco. Por quê? Porque eu falei para vocês do urso branco. Então a preocupação em não pensar naquilo ali faz com que a gente não tire da mente aquela imagem do urso branco. É a mesma situação, não dá então para começar a tentar meditar pensando que eu não posso ter pensamento. É natural, ok. Recebe o teu pensamento, reflete se for, se tiver que refletir, então fala assim, peraí, agora eu não quero pensar sobre você não. Vai para lá, dá espaço para outro, porque agora eu não quero. Agora eu estou aqui, agora eu penso em outra coisa. E vai surgir outros e outros pensamentos. Nós somos universos. O problema da felicidade é de natureza espiritual, circunscrito à esfera puramente material. Jamais o homem resolverá. O anseio de felicidade que todos sentimos vem do espírito, são protestos de uma voz interior. Então vamos lá, se nós sabemos que a felicidade absoluta nós vamos atingir quando conseguirmos um grau de evolução, nós precisamos ter internamente esse desejo, porque se nós não tivermos, nós paralisamos. Eu preciso ter internamente o desejo de algo além, algo mais, algo que me faça feliz, para que eu vá em busca, para que eu me movimente, senão eu paro diante da vida e fico, ai céus, a vida, azar. Concordam? Não é assim aquele bonequinho? Então eu preciso ter alguma coisa de motivação, isso está internamente ligada à nossa essência espiritual. A ideia da felicidade é tão real como a da imortalidade. São fatos, né? Nós já sabemos. Aquela, porém, como esta, diz respeito à alma, não ao corpo. A felicidade neste mundo, onde tudo é relativo, não exclui sofrimento. Mesmo na dor, a felicidade legítima permanece atuando como lenitiva. Então, muitas vezes a gente está numa situação e a gente só vê o lado negativo. Isso faz parte da nossa evolução. Então, eu estou com um problema, vamos dizer, um problema de saúde, e eu só vejo o lado negativo. Eu estou doente, porque agora eu vou gastar mais com dinheiro, porque não sei o quê. Vamos olhar o contrário. Poderia ser pior. Eu poderia não ter dinheiro para os remédios. Eu poderia morar num lugar que não tivesse acesso a médicos. Então vamos tentar olhar a situação sob outro ângulo. Vou contar aqui um caso para vocês. Há um ano eu acordei tombando para a esquerda. E muito enjoada, não conseguia ficar em pé. Era carnaval, não tinha otorrino de plantão. Fui numa emergência, a médica me deu umas injeções e eu só tombava. E aí ela falou, ó, tem que procurar um otorrino. Deve ser, pode ser que seja uma labirintite ou alguma coisa parecida. Daí eu consegui, logo após o carnaval, consegui um otorrino para me atender. Fui, fiz um monte de exames, ele falou que labirintite era raríssimo. Na realidade é uma síndrome e as pessoas acabam nomeando como labirintite. E que tem muita criança tendo por causa da alimentação, do fast food, coisas que eu não sabia, já alertei lá em casa as sobrinhas, né, porque é muita batata frita, hambúrguer, ele falou que hoje tem crianças já tendo esse problema. Então vamos ver se já está nos 2 ouvidos, blá 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 blá. Fiz os exames. Confirmou o que o médico falou, mas só tinha num ouvido. Aí quando eu cheguei em casa, contei, né, falei, olha, tem isso, isso e isso, tem que cuidar agora. Ah, mas você tem isso. Minha mãe, para quem conhece, um pouco dramática, né? Eu falei, mãe, mas olha, vamos ver pelo lado positivo, é só no ouvido, o outro é normal. Então, eu não posso nem escolher para onde tombar.
lado positivo, né? Perdi um ente amado, mas eu convivi com ele quantos anos na minha vida? Eu tive o privilégio de ter a companhia dele, ou dela. Para que a gente possa ver quantas coisas felizes nós vivemos juntos, momentos felizes, de parceria, de amizade, de companheirismo. É fácil a dor? Não é fácil. O momento do luto precisa ser vivido. E cada um tem o seu. Cada um tem a sua forma. Mas que nós possamos olhar de outra forma, porque nós não estamos abandonados, nós não estamos sós, nunca estamos sós. Deus está sempre olhando por cada um de nós. Somos quase 8 bilhões de pessoas na face da Terra, só na Terra. E Ele olha por cada um de nós, se preocupa com cada um de nós. Gente, é muita gente. Nós preocupamos muito Deus, porque que trabalhão que Ele tem com a gente. Pensa. Quanto trabalho eu dou? Eu não gostaria de ser mentor de mim mesmo. Coitado do mentor que eu tenho. Eu tenho pena dele. Imagina. E Deus pensou em tudo isso. Deus pensou. Nós tínhamos utensílios para que evitasse cair partículas nos nossos olhos e nos incomodasse. Olha, gente, é um pensamento, é uma coisa assim que eu costumo brincar com meu amigo, que Deus estava à toa, não tinha o que fazer, resolveu trabalhar, se arrumar, muito trabalho. Ele resolveu criar, né, o ser humano, porque pensou em tudo minuciosamente. A vida animalizada que levamos, muitas vezes, né, ofusca o brilho da luz íntima que somos nós mesmos. Vivemos como que perdidos, insulados, ignorando-nos a nós próprios. E aí eu botei ali um homem, não sei se dá para vocês verem. Ele está dentro de uma bolha e ele está com o que na mão? Celular. Vocês já viram família chegando num restaurante, no shopping, praça de alimentação, 4, 6 sentados, ninguém conversa com ninguém, todos no telefone. Eles estão insulados, cada um na sua vidinha. Mas eu já vi também em restaurante proibido Wi-Fi, liberado conversa. Eu vi também. Porque, gente, eu sou de uma época que não tinha telefone. E a gente conversava. E a gente olha no olho. Essa garotada agora só quer telefone. Falam entre eles dentro de casa, em cômodos diferentes, por mensagem. Peraí. Acho que sou eu que não estou arrumando bem. Tem alguma coisa de errado. Então, como é que nós estamos? Nós estamos nos insulando? Fugirmos da espiritualidade é fugirmos de nós mesmos. E aí, eu botei aquela imagem ali que eu achei ela bem conveniente para esse momento. Fugir para onde? Se tudo vive dentro. Cuide da sua verdadeira casa, sua mente e seu coração. Eu fugi por muitos anos da espiritualidade. E fugi mesmo, muito. Ainda fujo um pouquinho. Mas não tem jeito, tem momento, sabe? Que parece que a gente leva um chacoalhão assim, ou é agora ou só na próxima reencarnação, você vai ter uma reencarnação perdida, e aí é melhor aceitar do que continuar sofrendo. Eu vim para ter vida e vida em abundância, palavras de Jesus. O caminho que conduz à felicidade, resolvendo os problemas da vida, é estreito. Não é escuro nem sombrio. Estreito, no caso, significa difícil, mas não lúgubre. Então, é fácil? Não é fácil. Eu só vou ter rosas pelo caminho? Não, eu vou ter dificuldades, mas eu consigo atingir. A alegria de viver nasce do otimismo, o otimismo nasce da fé. Vou parar aí um pouquinho. É diferente.
quando as pessoas creem em Deus, quando as pessoas têm fé, e aqui eu não estou falando de uma religião ou de outra, estou falando de Deus e de fé. É diferente essas pessoas quando elas enfrentam problemas e situações que a vida coloca, do que aquela que não crê em nada, que aquela que está sempre sozinha, ou daquela que diz assim, eu sou espírita não praticante, ou outra religião, vocês já devem ter escutado falar, eu sou isso não praticante, ou seja, não, realmente não é. Ele pode até acreditar em Deus, mas ele não exerce a fé. É diferente. Nós percebemos pessoas que exercem sua fé, muitas vezes em hospital, e eu já fiquei internada, mais de um mês hospitalizada, isso foi de 2010 para 2011. Passei Natal, Réveillon no hospital, não é fácil, é muito difícil, mas a gente se vê orando pelo paciente do lado, a gente vê a pessoa que está ali nos fazendo companhia, o nosso acompanhante fechando o soro do outro. Então a gente começa a ver coisas que aqui fora às vezes a gente não vê. E eu lembro uma coisa que eu falava muito, eu chorava muito, que as minhas filhas eram pequenas e elas não podiam entrar no hospital, era um hospital militar, e aquilo me doía muito, e eu falava, eu quero ir embora, eu quero ver vida. E eu ouvia muito das enfermeiras, da pessoa que passava por lá, mas olha quanta vida tem aqui dentro. Eu quero ver vida de verdade, eu falava assim, mas aqui tem vida. E Deus é tão bom, que o médico que caiu para cuidar de mim, nesses hospitais a gente não tem escolha, nunca tinha visto, era um médico espírita, praticante da mocidade espírita em Niterói. Então assim, ele, claro, não nos revelou isso logo de início, né? Mas ele me perguntou se eu tinha alguma religião e qual era. E eu achei muito estranho aquilo. E ele se debruçou sobre o meu caso. Então, naquele momento, eu era aquela enferma que queria cura, que eu queria sair. Eu costumo brincar que eu tive um luto de Natal. Ele deixou eu sair às 7 horas do dia 24 e eu tinha que estar no hospital às 2 horas do dia 25, 2 da tarde. Ele prescreveu uma dosagem maior de antibiótico e eu saí para poder ver as minhas filhas e retornei no dia seguinte. Então, até isso, né? E eu lembro muito delas falarem, aqui tem vida, e como tem vida, gente? Tem muita vida, muita gente lutando pela vida, né? Eu nunca vi tanta garra do que aqui fora. Aqui fora está tudo muito bom, está tudo ótimo, então a gente passa a não dar valor para pequenas coisas. Então, sem fé ninguém pode ser feliz. Sem fé e sem amor não há felicidade. O nobre codificador Allan Kardec escreveu um notável artigo na Revista Espírita com o título O Espiritismo em 1860, onde afirma que as ideias espíritas progridem e auxiliam o indivíduo a compreender o futuro, não o futuro de desgraça ou de felicidade advinda de privilégios, mas um futuro racional, decorrente das nossas ações e escolhas feitas na atual reencarnação, afastando dessa forma a incerteza sobre o futuro. E a incerteza, diz ele, é sempre um tormento, portanto, um obstáculo à felicidade. Então, se eu ficar pensando muito no se, muitas vezes eu acabo não tomando uma decisão, uma atitude que seria acertada, que me levaria a um patamar ali de felicidade relativa. Sem essa visão correta do futuro e das leis divinas, Allan Kardec afirma que a pessoa não terá motivação para ver o bem do próximo, não terá resistência para enfrentar as privações e, no afã de ser feliz, desejará gozar, ter o que os outros possuem, se preocupar apenas em ter, tornando-se ávido, invejoso e egoísta, e não se tornará verdadeiramente feliz, porque o presente lhe parecerá curto. E conclui, repetimos que a principal fonte do progresso das ideias espíritas está na satisfação que proporcionam aos que se aprofundam, e que nelas vem algo mais do que fútil passatempo. Ora, como antes de tudo, todos querem a felicidade,
amizade, mesmo neste mundo. Assim sendo, percebemos que o Espiritismo, na sua missão de iluminar as consciências e destruir o materialismo, tem ajudado a criatura humana a entender e a construir a própria felicidade. No tópico Felicidade e Infelicidades Relativas, no Livro dos Espíritos, Kardec pretende obter da espiritualidade superior a gradação de felicidade possível na Terra, obtendo como resposta que a felicidade absoluta completa é impossível, pois ainda vivemos num mundo de provas e expiações, mas depende do homem a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. E praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então, é possível, isso a gente encontra no Livro dos Espíritos, a questão 920, que eu iniciei o estudo lendo, é possível dentro do que nós temos. Ali, meu querido Raul Teixeira, vale a pena vocês darem uma olhada no YouTube, tem vários vídeos dele falando sobre diversos assuntos, tá? No livro Vida e Valores, da Federação Espírita do Paraná, com sua pedagogia incomparada, nos ajuda a entender essa questão da felicidade relativa, afirmando que é óbvio que na Terra jamais encontramos uma pessoa que usufrua de felicidade total. Encontramos alguém que tem muito dinheiro, mas não tem saúde. Outros que têm muita saúde, mas não tem dinheiro. Encontramos quem mora bem, mas carrega problemas familiares tremendos. Alguém que mora no gueto, na favela, mas a família é irmanada, é unida. Todos nós conhecemos pelo menos uma situação dessas, ele citando diversos. Todavia, é possível ser feliz dentro dos padrões relativos da Terra, seja na concretização dos sonhos materiais, desde que honestos e equilibrados, seja na conquista do brilho da alma, que surge com a melhoria dos nossos sentimentos. Nas questões materiais, não será errado buscar a melhoria de nosso padrão intelectual, financeiro e social, conforme assevera Raul Teixeira, mas de entender que a busca principal, a felicidade mais ampla, não estará nas coisas materiais imediatas, mas nas questões do sentimento, onde buscaremos desenvolver amizades, cuidar da família, ajudar o próximo, tratar nossos conflitos íntimos, etc. Vou dar uma pausa aqui. Os momentos em que nós estamos no centro, que chegamos, cumprimentamos, tomamos uma água, conversamos, somos acolhidos. No momento dos estudos, quem nunca veio estudar, venha estudar com a gente, porque às vezes vem uma bagunça na hora do lanche, a gente é puxado a orelha, e a gente fica ali fora. Agora o povo vem aqui para dentro do salão, para ninguém sair. Você come em pé, toma café em pé, para não ter que sair. Isso é estreitar laços de amizade, é formar uma família espiritual. Então faz parte, não só aqui, mas no trabalho, na sua família consanguínea, os seus amigos, que amigos você escolheu, a vida colocou ali. Família a gente não pode escolher, né? Pai, mãe, filho, veio na mesma família, mas amigo a gente pode escolher. O centro, a casa espírita, a gente pode escolher. Então, a gente acaba muitas vezes se afinizando com um, se afinizando com o outro, e é o momento da gente estar estreitando esses laços. Então, aqui ou em qualquer outro lugar. Mas aqui é muito legal. Eu pulei? Não. Então, em torno do mestre, eu já falei alguns trechinhos, né? É o livro que a gente está estudando, do Pedro de Camargo, ele usa o pseudônimo Vinícius. Através da autoeducação de nosso espírito, lograremos paulatinamente a felicidade verdadeira, o reino de Deus, que é o do amor, da justiça e da liberdade. Está dentro de nós, diz Jesus, com o peso de sua autoridade. E aí Leon Denis, Vinícius traz, no final dessa página, cujo título é Felicidade,
Cristo legou à humanidade. Um poeta, né, meu livro. Eu achei esse slidezinho, essa imagem, né, não é slide, essa imagem, e deve estar pequenininho para vocês, mas eu vou ler, eu gostei muito da última definição. Por isso eu trouxe, acho que você vai gostar também, Guilherme, porque assim, é bem, sabe, bateu fundo na minha alma, é uma coisa que me faria muito, muito feliz. Então, definição de felicidade, segundo essa figurinha, é o que toda pessoa quer. Estado emocional de estar satisfeito, bem-estar espiritual, sentimento de paz, plenitude, sorrir sem ter um porquê ou por quem, apenas sorrir e apreciar a jornada. Compartilhada, ela é ainda melhor. Também encontrada em forma de gentileza, de amor, férias e chocolate. Adorei, gente. Isso tem tudo a ver, né? Ainda mais agora que ela está indo embora, né? Só daqui a um ano. Aí, para a gente estar finalizando, eu quero convidar, fica como pergunta e como exclamação. Diante de tudo que a gente falou, que a gente viu, as citações e tal, a gente já viu que é possível ser feliz dentro da nossa realidade, uma felicidade relativa. Ok, a gente vai ter uma felicidade absoluta um dia, sim. Daqui a alguns milênios, talvez, a gente não sabe quando isso vai acontecer. Mas, por que não expressar a nossa felicidade por cada momento vivido? Né? Vamos olhar o que a gente tem vivido, o que viveu nos últimos meses, nos últimos dias. Né? Tenho comida dentro da minha casa que eu posso fazer e comer, eu tenho um teto, eu tenho um abrigo, eu tenho uma coberta, eu tenho água para tomar banho, eu tenho água para beber, tem gente que não tem água para beber. Aí eu trouxe, até para quebrar um pouco o gelo da não ter água para beber, né? Convido vocês a expressar a felicidade com os Minions. Não sei se vocês já viram o desenho dos Minions, mas eles são uma graça, né? Parecem os comprimidos amarelos. Eu não sei nem o que eles são na realidade, mas eu achei tão bonitinho, eu falei, vou levar. Vamos expressar nossa felicidade quando estivermos felizes, sim. E vamos tentar olhar a vida pelo copo cheio. Já ouviram falar do copo meio vazio, meio cheio? Mais cheio, olha o copo cheio, olha de cima, ele vai estar mais cheio. Se eu olhar de baixo, ele vai estar mais vazio. Então, agradeço a oportunidade, peço desculpa aí por aquele erro, no meu primeiro slide. E tenhamos uma boa noite. Vou tirar as mãos. A Cris me lembrou agora que eu também tinha esquecido de anunciar que também tem um filme, né? O nosso lado 2, que vai estrear quinta-feira agora. É interessante que todos participem para que a gente possa... Na primeira semana, para que ele fique mais tempo de cartaz, tem que ir na primeira semana. Eu tinha até esquecido de fazer esse anúncio também, que é uma coisa importante, que é a continuação do nosso lado, na verdade, vai ser os mensageiros, né? Pode falar. Quem quiser se juntar ao grupo, depois me fale, tá? Porque a gente tem grupo e a gente vai ver se consegue fazer uma... um grupão, né? Para ir... Uma caravana. Uma caravana. A Rosa está falando que pretende fazer uma caravana e quem quiser pode entrar em contato com ela. Bem, hoje nós iniciamos falando de Tomé, né? Que lembra, claro, lembrou muito da passagem de Jesus, né? Ainda fala de felicidade caballerosa. E Tomé, né, que foi esse irmão que queria só tudo que pudesse pegar, tudo que pudesse ver, que queria ver as chagas do Senhor, tocar nessas chagas, né? E após tocar essas chagas, a vida dele mudou também, né? Ele mudou o pensamento, criou um dos evangelhos, é apócrifo, mas eu lembrei disso quando estava sentado ali, um dos evangelhos mais metafísicos de todos. É muito interessante, né? Que um discípulo que, na verdade, só acreditava naquilo que via, acabou se tornando, após o contato com o mestre,
um metafísico, alguma coisa ligada mais à mente do que propriamente às questões do corpo. Mas lembrei também de Jesus, nesse processo todo que a Bárbara trouxe aqui, da felicidade. Jesus era um espírito que sempre buscava a felicidade, nas bodas, em todos os momentos que tinha. Então, é importante que a gente tenha esse exemplo do Mestre dentro da nossa vida. Sempre buscar essa felicidade, essa aceitação das coisas que acontecem no nosso caminho. Nem sempre é do jeito que a gente quer, mas é o caminho do possível que nos foi dado ao longo dessa existência. E que nós possamos, então, levar esses pensamentos de felicidade que a Bárbara trouxe, essas reflexões, né, sobre felicidade. Então, eu convido todos a fechar os olhos, os que quiserem também, fazerem uma oração, agradecendo a Deus nesse instante por todas as bênçãos que Ele tem nos dado na nossa vida, todos os instantes, todos os presentes que Ele tem nos oferecido, as nossas dificuldades, que também são presentes para que a gente possa evoluir, as nossas alegrias, as nossas tristezas também, que nos fazem dar valor àquilo que temos. E assim, Senhor, nós te agradecemos agora por todo o aprendizado que temos tido ao longo de toda essa existência sobre essa terra. Que Deus possa nos ajudar a realmente sermos a melhor versão de nós mesmos. Afinal, estamos aqui, vivendo, aprendendo, convivendo, para nos tornarmos espírito de luz que o nosso Mestre disse que nós seríamos. Faríamos tantas coisas quanto Ele os fez. Que Deus esteja conosco em nossos corações, nos proteja no nosso retorno a nossos lares, muita paz, muita harmonia, muita tranquilidade e equilíbrio em todos os nossos corações. Graças a Deus. Aqueles que quiserem participar da paz, podem aguardar, que não quiserem.